O relator da medida provisória que suspende por 60 dias o reajuste do preço dos medicamentos, deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, apresenta parecer sobre a proposta do Poder Executivo. A medida provisória faz parte do conjunto de ações do governo para buscar amenizar os impactos da pandemia do coronavírus na economia. E para comentar alguns pontos dessa medida provisória, que recebeu 46 emendas de parlamentares, nós vamos conversar agora com o próprio relator dessa matéria, o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí. Deputado, bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio Sardi, bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados na nossa querida Rádio Câmara. Perfeito, deputado. O prazo dessa medida provisória deveria acabar justamente hoje, né? E para que não ocorresse reajuste no preço dos medicamentos. O seu relatório está ampliando esse prazo, deputado? Exato, Márcio. Nós fomos nomeados relator, indicação aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em acordo com o líder do meu partido, o NVR, e nós recebemos 46 emendas. Esse relatório, ele versa praticamente sobre o congelamento do preço dos medicamentos, que por uma lei, que é a Lei 10.742 de 2003, uma lei ainda do presidente Lula, para ser justo, que foi uma lei que melhorou uma lei anterior, que era uma lei ainda de Fernando Henrique Cardoso, estabelece de que o reajuste de medicamentos é um reajuste a ser feito uma vez por ano. E existe um padrão para estabelecer qual seria esse índice a ser aplicado. No caso de agora de 2020, foi estabelecido um teto de 4,5, embora seja 3 possibilidades de medicamentos diferenciados, mais um teto de 4,5. E no dia 31 de março, quando o governo deveria estabelecer esse reajuste, ele lançou uma medida provisória congelando por 60 dias. Como bem você colocou, até hoje os medicamentos estão congelados. Então, eu propus a manutenção de mais 60 dias, recebendo 46 emendas, quase todas versando sobre a ampliação deste prazo por 60, por 90, pós-pandemia, período mais alongado. E nós, ouvindo os vários setores, desde o setor de produção de medicamentos até o pessoal das farmácias, e ouvindo os trabalhadores da área, o sindicato dos químicos, ouvindo o governo, ouvindo a CIMED, que é quem faz esse trabalho de mediação, nós compreendemos que, pela dificuldade que nós passamos, para não sufocar a área, aceitando um congelamento mais alongado, mas também para não criar dificuldade para as pessoas que necessitam desses medicamentos, nós estabelecemos 60 dias. Como hoje é o prazo limite, eu conversei com o presidente da casa, ele colocou isso para ser votado na quinta, eu também consultei, mas, presidente, o limite, vote para a quinta, estou lhe colocando. Então, como ele tem a prerrogativa, não ele, mas o presidente do Congresso, que é do mesmo partido dele, de prorrogar por um prazo ainda até 60 dias, então eu estou compreendendo que, a partir de hoje, essa MP está sendo prorrogada. E o nosso trabalho é no sentido de fazer a manutenção desse congelamento para poder proteger, de um lado, o consumidor, e, de um outro lado, não ser uma prorrogação tão longa que prejudique o mercado. Então, a nossa proposta está sendo nessa linha. Perfeito, deputado. O senhor falou que o senhor conversou, então, negociou com todos os setores envolvidos, inclusive a área farmacêutica. Como esse segmento da economia recebeu essa prorrogação, primeiro essa suspensão do prazo de reajuste e depois essa prorrogação? Olha só, é claro que, por mais cuidado que a gente tenha, ninguém está plenamente satisfeito. Então, o setor farmacêutico gostaria que encerrasse hoje a prorrogação da MP. Compreendo que eles têm que colaborar também, com menos dificuldade, mas eles comentam que tem uma dependência muito forte, tanto do câmbio,
Então, como há um aumento significativo do câmbio, gostaria que, a partir de hoje, não tivesse mais prorrogação. E também reclamam da questão da logística, porque o Brasil tem uma dependência de quase 90% de importação, e isso tem dificuldade, porque a logística ela vem de avião, vem de navios, e tudo isso, por conta da pandemia, tem sido reduzido de forma significativa e os preços foram elevados. Agora, é um setor que também tem uma gordura razoável, não? Então, nós sabemos que é um setor que versa sobre a vida, e, por conta disso, por mais que haja uma regulação, então, você tem um medicamento que tem uma patente, patente são de 20 anos, pós-patente, o medicamento ele tem uma queda significativa dos preços, e a lei ela não estabelece, que para mim é uma falha, eu, inclusive, quero trabalhar um pouco sobre isso, que os medicamentos sejam reajustados para baixo, só são reajustados para cima. O medicamento, depois de 20 anos da sua patente, ele tem uma queda de 80%, 90% do seu preço, porque em 20 anos ele já tem uma planilha que já estabeleceu o custo de pesquisa, o custo, né, dos princípios ativos, enfim. E depois daí, naturalmente, o preço vai lá para baixo. Portanto, você vê muitas vezes uma licitação de um medicamento que o teto do CMED, que é a Câmara da Anvisa, do governo, que estabelece os custos, ele estabelece o preço de um medicamento, quando você vai para uma licitação, o vendedor dá uma queda de 80%. Isso é uma coisa sem sentido. Por quê? Porque se ele pode oferecer uma queda de 80%, é porque ele está tendo uma gordura significativa. Então, o que nós estamos propondo é que, pelo menos, a gente aproveite esses 60 dias de congelamento, que o pessoal da farmácia colabore com o problema de dificuldade que a pandemia, infelizmente, está nos trazendo, uma dor muito forte, mas nós queremos continuar estudando essa pauta. Quer dizer, você tem um medicamento que você não pode, durante 20 anos, por conta das pesquisas estabelecidas, oferecer uma queda desse medicamento. Poxa, mas naqueles que o período já passou, por que você não pode oferecer uma queda em preço de medicamento para compensar a média? Então, eu queria aproveitar esse momento desse estudo dessa MP para oferecer à sociedade outras alternativas. Quero continuar trabalhando essa pauta. Eu já fui secretário de Estado da Saúde, eu estou na Comissão de Seguridade Social e Família, a gente trabalha muito essa questão. Então, nós queremos aproveitar essa situação para poder fazer um debate de mais longo prazo, porque se a lei estabelece o reajuste para cima, que possa oferecer também o reajuste para baixo. Quer dizer, você possa baixar o preço de medicamentos depois de um prazo de governança do pesquisador sobre os custos de um medicamento. Deputado, como é que é a regulação do preço dos medicamentos hoje no Brasil? Além dessa questão da queda abrupta dos custos de um medicamento após o fim da patente de 20 anos, o que mais influencia no setor de medicamentos no país? Praticamente a dependência internacional. O Brasil tem uma dependência altíssima, principalmente da Índia e da China. Outros lugares, mas esses são dois setores milenares. Medicamento é um estudo de evidência científica, então são duas regiões que têm um estudo mais profundo para o mundo inteiro. Eles têm comprovações científicas de evidências de que os medicamentos têm funcionalidade e, por isso, manda no mundo. O Brasil hoje tem uma parte forte da Holanda, mas principalmente da China e da Índia, uma dependência que chega a quase 90%. Então, o que eles reclamam, que mesmo a patente já sendo vencida, eles continuam importando, e para importar, eles têm a logística e o câmbio. Então, naturalmente, quando o câmbio cai, teoricamente, podia cair o preço do medicamento. Esse é um problema de comércio. Como você tem praticamente o controle disso, eles aproveitam a queda do câmbio
para aumentar gorduras e lucratividade. Quando tem um momento tranquilo. Quando tem um momento de crise, não, aí eles reclamam do momento de crise. Esse é um problema ruim. E foi criada uma Câmara, que é ligada à Anvisa, a CIMED, que é para estudar esses conceitos. Só que parece que a Câmara, até porque a lei também tem suas limitações, mas a Câmara fica muito a depender da pressão do mercado. E o mercado é cruel. O mercado é cruel. O mercado só olha o bolso. Ele nunca dá desconto. Ele, no mínimo, ele zera. Olha, o reajuste esse ano foi 1%, mas eu quero 1% para poder manter a loja do reajuste. Um exemplo, em período de câmbio baixo. E o que eu estou agora lutando, é uma briga muito forte para poder falar com a sociedade, é porque, se na crise eu tenho que dar o reajuste que a crise exige, na não crise eu tinha que dar uma oportunidade para as pessoas poderem ter um acesso a um medicamento mais barato. É difícil, porque o mercado é cruel. Então, a nossa proposta é que, nesse período, haja uma compensação da ciência farmacêutica. Então, nesse momento que o câmbio está baixo, que não é o caso específico de agora, mas quando o câmbio estiver baixo, porque eu espero que esteja, eu espero ainda que esse país viva a alegria da época Lula, que conseguiu baixar câmbio, conseguiu ter um equilíbrio. Infelizmente, nós temos um momento muito ruim, porque estamos sendo mal governados, estamos diante de um governo cruel, um governo que não tem relação internacional, mas, chegando a isso, que a lei já preveja isso, que eu posso lhe oferecer condições, pelo menos para os vulneráveis, para as pessoas mais pobres, de uma ciência farmacêutica que compense. E isso você tem que arrancar do mercado. Não tem como não ser. E tem que ser duro. O Estado tem que ser forte, tem que ter pulso, que é uma visão, lamentavelmente, que, nesse momento, estamos pagando um preço alto, porque hoje o governo, que é só mercado, ele acha que o mercado tem que regular. Poxa, como é que uma pessoa de periferia vai ser regulada pelo mercado se ele não tem chance de participar do mercado, coitado, né? Então, é isso que eu quero estudar com mais profundidade depois desta pandemia, fazer um debate forte pela experiência que nós tivemos em dialogar com tantos setores, para que a gente possa oferecer também condições que venham favorecer os mais vulneráveis. Agora, deputado, o senhor comentou sobre esse binômio, esses dois pilares que afetam a indústria farmacêutica, que é a questão do câmbio e a questão da logística de transporte. Com esses dois fatores em baixa, né, por problemas da pandemia, mas também, como o senhor alegou, por conta da condução econômica, o senhor teme que haja um risco de desabastecimento do mercado nacional? A minha proposta já estabelece que a CIMED, em vendo algum tipo de medicamento que tem esse risco, que ele libere imediatamente. Porque é óbvio, nós estamos num momento tão incerto, né, de tanta instabilidade, que a gente não pode endurecer o jogo. Foi por isso que a minha proposta foi de 60 dias, porque é uma área muito sensível. Eu reconheço que a logística hoje de transporte não está fácil, e o Brasil é muito dependente, que é outro problema. Quer dizer, um país do tamanho do Brasil, que tem uma das floras mais ricas do mundo, que, aliás, hoje a Índia e a China pega as nossas riquezas, levam, transformam em comprimido, em xaropes, e devolvem para nós. Poxa, por que a nossa ciência não avança mais? Mas, infelizmente, isso não é de uma hora para outra. Então, foi por isso que a minha proposta não foi mais alongada, exatamente por esse cuidado da logística, pela dependência que o Brasil tem em importar o princípio ativo através de navio, através de aviões. São os meios possíveis de trazer os contêineres, né, as quantidades elevadas que o Brasil precisa. Então, foi por conta disso. E eu propus os representantes das farmácias, olha, se vocês pagam um pouquinho de preço aqui, compense acolá, todo mundo sabe que, pela lógica da patente, vocês ganham demais, né? A gente sabe que ganha, e ganha muito. E é por isso que eu estou fazendo um apelo à sociedade. Nesse momento, todo mundo tem que queimar uma gordura. E esse setor tem a gordura a ser queimada. Então, é uma área de compensação. Mas teve aqui
um tipo de medicamento que não tem jeito. Bom, aí a CEMED tem que ter a sensibilidade, a lei já autoriza, e naquele momento ele poder liberar o aumento até o teto de 4,5%. Deputado, além da prorrogação do prazo para o reajuste dos medicamentos, quais outras medidas o senhor colocou no seu relatório para proteger o consumidor, principalmente nesse período, né, em que muita gente está perdendo o emprego, muitas pessoas estão com o salário reduzido por conta da suspensão dos contratos e por outros motivos também advindos da pandemia? O que a gente pode fazer para proteger o consumidor? Nas 46 emendas, nós tivemos emenda de todos os partidos da base do governo, que levantaram várias áreas. Plano de saúde foi um tema, o Revalida foi outro, a assistência farmacêutica. Então, nós tivemos propostas das mais diversas possíveis. E eu coloquei e acolhi à luz do sentimento da casa. Mas houve um acordo, eles falam lá, não coloquem jabutis. Ou seja, houve um acordo para que a gente se focasse só e tão somente no que estabelece a MP. Então, eu tive que compreender e concordar e tirar aquilo que é justo, que é correto. Nesse momento, todo mundo tem que colaborar. E, a partir daí, a gente foca só nos medicamentos e vamos fazer PLs correlatos. Então, nós vamos estar trabalhando o PL à luz das emendas recebidas sobre o Revalida, PL sobre as farmacêuticas, PL sobre congelamento também dos planos de saúde, que são temas específicos que foram trabalhados, sobre o tratamento dos funcionários que trabalham na saúde diretamente com a pandemia, que foi uma emenda valorosa. Essa emenda foi do Alexandre Padilha, que eu fiquei doendo meu coração e não acolhi, mas pelo acordo com a casa, pelo acordo com o presidente, com a mesa, da qual eu também faço parte, né, foi sugerido de que a gente não acolhesse nada que não fosse só e tão somente o tema congelamento de preços dos medicamentos. Então, eu tenho que me submeter ao acordo da casa. E qual a sua expectativa? Então, a votação deve acontecer na quinta-feira, deputado? Qual a sua expectativa? Está na pauta. Ela estava na pauta de quinta passada. Aliás, não foi nem publicado, mas um acerto com o presidente. Mas sabe que tivemos a 936, que foi uma MP longa. Eu falei com o presidente, ele disse, olha, hoje esse assunto é só MP 936. Era uma MP necessária, uma MP que nós construímos com todo carinho, mas estou lhe assegurando que na próxima quinta ela será votada. Eu levantei o questionamento, mas, presidente, ela caduca no dia 31. Eu estou lhe garantindo que no dia 31, no dia 15 será votada. Então, eu estou compreendendo que ele tem acerto com o Calumbre, no sentido de fazer a manutenção da MP por este prazo, já que ele hipotecou a palavra e ela ir para a pauta na próxima quinta. E qual a expectativa de votação no plenário? O senhor considera que esse tema vai ser consensual? Eu acho que não tem conflito, não tem briga sobre esse assunto. Eu já foi mediar para baixo a quantidade de pedidos que eu tenho de partir da base do governo para prorrogação de mais longo prazo. Deputados de base do governo pediram até o final da pandemia, pós-pandemia, de fazer a manutenção. Então, eu acho que essa MP vai ser uma MP sem conflitos. Um outro tema, tipo Partido Novo. O Partido Novo é um partido de bilionário, só uma representação dos ultrabilionários, então eles são contra qualquer intervenção do Estado, até porque eles não conhecem periferia, não conhecem sofrimento de gente. Talvez, mas são 8 parlamentares. Eu acho que fora o Partido Novo, que já tem uma posição realmente de acabar o Estado, tem uma posição muito definida, né, onde o mercado é que tem que mandar, eu acho que fora o Partido Novo, ou um ou outro membro por questões muito relacionadas ao mercado, eu acredito que vai ser uma MP que não terá, assim, tantos conflitos. Perfeito. O deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, ele que é relator da medida que suspende o reajuste dos preços dos medicamentos, esse reajuste que é permitido anualmente. Agradeço muito ao deputado Assis Carvalho pela participação aqui no programa. E antes de passar a palavra de novo para ele se despedir, eu gostaria de fugir um pouquinho da pauta, porque eu sei que o deputado é empregado da Caixa Econômica Federal, e eu queria aproveitar que ele está aqui em nome
a partir do deputado Assis Carvalho, gostaria de agradecer também o trabalho dos empregados da Caixa Econômica Federal. Nesse período de pandemia, as agências estão sendo abertas nos finais de semana, nos sábados, para receber as pessoas que estão em busca do auxílio emergencial, né, num trabalho tão importante e tão significativo para as pessoas mais vulneráveis do país. Então, deputado, eu agradeço em seu nome aos empregados da Caixa e também agradeço por sua participação aqui no painel eletrônico nessa entrevista sobre os medicamentos. Ô, Márcio Sardi, eu agradeço a sua lembrança, eu sou funcionário da Caixa, que a nossa federação completou agora 49 anos de militância, a FENAI. Eu tenho também um PL que trata deste assunto, estou lutando para resolver. Me dói o desespero dos meus companheiros e companheiras que se dedicam. Eu tenho um vídeo, eles, gerentes saindo para ir no meio da rua para conversar com as pessoas, para não se aproximarem, um desespero. Esse assunto é uma crueldade de um presidente da Caixa insensato e um governo desumano. Então, o meu PL, ele trabalha no sentido de que você possa dissolver esse pagamento, não só no sistema bancário público e privado, mas também em setores específicos. Não tem nenhuma dificuldade você fazer um pagamento hoje no supermercado, né? Então, você poderia oferecer nas loterias, oferecer no Caixa Aqui, mas oferecer em toda a rede, por exemplo, os Correios, que esse pagamento fosse feito e evitar o que está acontecendo. Hoje o Brasil está já tendo o primeiro lugar do mundo em morte dia, já chegamos em um patamar, mas o segundo lugar do mundo em quantidade, e é uma insensibilidade. E é claro que o desespero para receber R$600, isso tem contribuído. Não tem jeito, as pessoas estão desesperadas, as pessoas não têm uma consciência, até porque a visão genocida do governo federal é que, para ele, quanto mais morte, mais comemorações, mais churrasco, mais palmas. A gente quer salvar a vida, ele adora a morte, é um governo de sangue. E meus colegas da Caixa Econômica correm risco. Os funcionários, já temos muitos colegas próximos que adoeceram, e os clientes, pela concentração que vem acontecendo. Então, dói o coração da gente. Eu quero aproveitar para abraçar os meus irmãos, meus amigos, do qual eu sou originário, que são meus colegas da Caixa, que têm sido heróis, merecem todas as palmas pela sua dedicação. Então, eu agradeço essa oportunidade e concluo aqui abraçando o povo brasileiro e sendo solidário, principalmente as famílias que vêm perdendo entes queridos, incentivado por uma visão genocida de um governo desastrado que não tem respeito nenhum com a vida das pessoas. Então, nos dói, mas estamos pagando um preço alto em ter um governo insensato que adora bater palma quando as pessoas morrem. E eu quero bater palma quando as pessoas vivem, independentemente da sua idade. Mas, lamentavelmente, está sendo muito difícil a gente conviver com uma situação tão difícil. Portanto, Márcio Sardi, obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos e a todas. Nós agradecemos mais uma vez ao deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, ele que é empregado da Caixa e também comentou com a gente a respeito da sua relatoria para o projeto que prorroga o prazo para o reajuste dos medicamentos no Brasil. Mais uma vez, então, muito obrigado ao deputado Assis Carvalho.